Corinthians mais perto de dois reforços importantes para 2024. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz detalhes das negociações por Matiazinha e Robert Renan. Quero te atualizar também sobre o São Paulo, que tentou contratar um dos destaques do Guarani. Já no Palmeiras, a novela envolvendo Abel Ferreira prossegue, agora com uma atualização importante. Quero te falar ainda sobre o presidente Rodolfo Landim do Flamengo, comentando sobre o futuro, sobre o plano de transformar o Fla num Bayern de Munique, a respeito também de demissões. Conto ainda sobre Rodrigo Caio, pode pintar no Cruzeiro. John Textor ameaça levar o Campeonato Brasileiro para a Justiça Comum, que pode significar uma punição grande para o Botafogo. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Antes, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, sou jornalista esportivo e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração para não perder nada. Aperta o botão vermelho de inscreva-se, ative as notificações. Não esquece de deixar like para que esse vídeo chegue para mais pessoas. Você não paga nada para deixar o like, beleza? Bora contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de Aposta Ganha, a casa de apostas esportivas que permite a você fazer a primeira aposta de graça e até por R$5. Você não precisa fazer nenhum depósito e tem R$5 para depositar. Para participar é só pegar o link que está no comentário fixo. Estou colocando na tela jogos do Campeonato Brasileiro na última rodada com os meus palpites para te ajudar a se consagrar. Estou imaginando vitória do Goiás contra o América, vitória do Palmeiras contra o Cruzeiro, vitória do Internacional diante do Botafogo, empate para Curitiba e Corinthians, vitória do Atlético Mineiro contra o Bahia, vitória do Cuiabá contra o Atlético Paranaense e empate para São Paulo e Flamengo, vitória do Fluminense contra o Grêmio, vitória do Vasco contra o Red Bull Bragantino e empate entre Santos e Fortaleza. Lembrando, para participar é super simples. Pega o link que está no comentário fixo, clica, faz o cadastro, automaticamente a primeira aposta de até R$5 é por conta da Aposta Ganha. Combinado? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Atlético Mineiro. O Galo anunciou a renovação de contrato de empréstimo de Bruno Fux até dezembro de 2024, atleta que pertence ao CSKA e se utilizou daquela cláusula de guerra para garantir a extensão do seu vínculo. Por falar no Galo, queria contar que o Atlético suspeita que o Hulk tenha deixado no ar a possibilidade de ir embora no ano que vem, cogitando a chance de ganhar um aumento. Eu vou ficar de olho nessa história e qualquer novidade atualizo vocês. Bora falar também sobre o Atlético Paranaense, que ainda não definiu o futuro de William Bigode. O Furacão já sabe que não terá o Vitor Roque, o Bigode é o substituto natural do centroavante que vai jogar no Barcelona, até por isso a decisão em relação ao Bigode vai ser tomada nos próximos dias. Já Benzema e Kanté, grandes astros do Al Ittihad, voltaram a trabalhar com bola a uma semana da estreia do time no Mundial de Clubes. Por que eu estou citando os dois? O Al Ittihad estará no caminho do Fluminense na semifinal do Mundial, caso vença duas fases anteriores. Já D'Alessandro decidiu deixar o Cruzeiro. Ele ocupava desde a metade do ano o cargo de coordenador de futebol. A justificativa para a saída diz respeito à família. A esposa e os filhos continuaram morando em Porto Alegre. Diante dessa distância, o D'Alessandro decidiu voltar para casa e há quem garanta que ele pode pintar com um cargo importante no Inter se o candidato de oposição, Roberto Melo, vencer a eleição. Saideira do giro de notícias, o Sport comunicou a contratação do técnico argentino Mariano Sosso, 42 anos de idade, estava no Melgar do Peru com passagens por Defensa e Justiça, San Lorenzo, Emelec, entre outros. Desejamos sorte ao argentino. Hora de falar sobre John Textor, o dono da SAF do Botafogo, decidiu tomar uma decisão importante e polêmica. De acordo com André Rizek, Textor está inclinado a entrar na Justiça Comum para alegar que o Campeonato Brasileiro desse ano e do ano passado foi vítima de manipulação de resultados. Essa impressão que ele tem se baseia num estudo que ele encomendou para uma empresa que trabalha na avaliação de arbitragens e essa empresa apontou uma série de equívocos. O grande problema é que recorrer à Justiça Comum pode causar punições sérias aos clubes em questão. Botafogo, por exemplo, poderia ser excluído do Campeonato Brasileiro. Há inclusive uma jurisprudência em 1989. Curitiba chegou aí à Justiça Comum e acabou rebaixado para a Série C do Campeonato Brasileiro. Chegaram a ouvir um jurista, o Matheus Laupmann, que é um advogado especialista em direito esportivo. Sobre o tema ele disse, abre aspas, caso o Botafogo busque a interferência da competição por meio da Justiça Comum, o clube estará descumprindo expressamente o Regulamento Geral de Competições da CBF. E um dos
uma das possibilidades é de exclusão no campeonato nacional. Bora falar agora sobre o Flamengo. O presidente Rodolfo Landim conversou com conselheiros e deu uma série de explicações, entre elas o porquê de não demitir Marcos Braz. Diz que o Braz é o homem da sua confiança, que é o cara que protege o departamento de futebol, funciona também como o escudo do Landim, essa é a grande verdade, e aí descartou por completo qualquer demissão do Braz, embora admita que vai fazer uma avaliação a respeito do departamento de futebol do Flamengo na virada do ano e outras possíveis demissões podem acontecer. O Braz fica, não há chance dele sair, mas não descartou outros cortes. Será que pode pintar corte de gente importante no Flamengo? Detalhe, todo mundo que fez parte dessa temporada desastrosa de 2023, com 7 competições e nenhum título, é a mesma galera que está cuidando do planejamento para 2024. Ainda sobre o Flamengo, nesse bate-papo com conselheiros, o Rodolfo Landim disse que tem a intenção de dominar o futebol brasileiro através do Flamengo pelos próximos 50 anos. As frases são as seguintes: minha maior dor de cabeça é o futuro do clube. Estou ralando 6 anos para deixar o Flamengo numa boa. Aí, de repente, entra um maluco para tomar conta do clube e bota tudo a perder. Meu projeto, juro pelos meus filhos, é ter um Flamengo dominante por 50 anos. E você pode montar uma estrutura em que o Flamengo continue mandando, assim como o Bayern. Declaração importante de alguém que sonha em repetir a supremacia do Bayern de Munique no futebol alemão, agora com o Flamengo no Brasil. Você acha isso possível? Há alguma chance? Use o espaço para comentários e avalie, beleza? Bora falar agora sobre Rodrigo Caio. Especulação desse início de semana dá conta de que o Rodrigo voltou à pauta do Cruzeiro. Já havia acontecido o interesse na metade do ano, quando o Cruzeiro sugeriu um salário de 300 mil por mês ao Rodrigo Caio. O problema é que o zagueiro ganha no Flamengo 800 mil mensais e decidiu permanecer no rubro-negro até o fim do vínculo. O contrato se encerra em 31 de dezembro, ele já foi até homenageado no último final de semana na vitória por 2-1 contra o Cuiabá. Sobre Rodrigo Caio Cruzeiro para agora. Ouvi uma fonte no Cruzeiro e a pessoa disse, abre aspas, não tem nenhuma conversa com ele atualmente, fecha aspas. Cruzeiro que já iniciou a busca por reforços para esse setor no próximo ano. O Zé Ivaldo é o primeiro contratado, está em busca de um outro reforço. A impressão que eu tive é de que o Rodrigo Caio hoje aparece como uma terceira ou quarta opções, caso não surjam outros nomes, aí sim, Rodrigo pode ser uma alternativa. Atleta nem é tão velho, na casa dos 32 anos de idade, muita liderança, exemplo positivo, mas com sérias limitações físicas por conta do joelho. Só atuou no segundo semestre 62 minutos na soma de alguns jogos. Dessa maneira, para que seja contratado, o clube que o fizer vai precisar ter cuidados, talvez oferecer um salário baixo, fixo, e o restante atrelado a participações em partidas. Hora de falar sobre o São Paulo com informação exclusiva. Obtive de uma pessoa da minha confiança do mercado a notícia de que o São Paulo tentou a contratação de Derrick. Já ouviu falar? Ponta esquerda, um dos destaques do Guarani ao longo da temporada, jogador de 26 anos de idade, 38 partidas, 10 gols e uma assistência. Havia jogado no ano passado na Chapecoense e antes disso atuava pelo Metalist da Ucrânia. São Paulo tentou abrir negociações para contratar o Derrick, alternativa para jogador de velocidade, drible, algo que tem sido uma carência no elenco de Dorival Júnior. Seria para concorrer, por exemplo, com o Ferreirinha, outro alvo do tricolor para 2024. Não houve avanços nas tratativas, o São Paulo tentou essa contratação junto ao Guarani, mas a condição imposta ou sugerida pelo São Paulo foi descartada. Não dá para imaginar, não dá para dizer que não há possibilidade de reversão. O São Paulo deve tentar talvez uma segunda investida na contratação desse jogador. Qualquer novidade sobre o tema e eu atualizo vocês. Só mais duas sobre o São Paulo. Tricolor anunciou nas últimas horas o acordo com a New Balance, que passa a ser sua fornecedora de material esportivo a partir do ano que vem, valor maior do que pagava a Adidas e com uma série de produtos, algo que a Adidas não entregava. Se soube primeiro do acordo entre São Paulo e New Balance aqui no canal do Nicola, desde a metade do ano venho contando sobre o tema. A última informação do tricolor, Felipe Alves já recolheu seus pertences do CT, se despediu dos atletas e deixa o São Paulo. Teve diversos problemas com comissão técnica e jogadores, sai pela porta do fundo. Hora de falar sobre o Palmeiras e mais uma vez sobre Abel Ferreira, é o grande assunto do momento, mesmo no dia em que o Palmeiras deve sacramentar mais um título de Campeonato Brasileiro. Para que isso ocorra, basta que o Palmeiras empate ou vença. Se perder, só fica sem o título se o Atlético vencer e tirar uma diferença de 8 gols
Flamengo precisaria tirar uma diferença de 16 gols no saldo, ou seja, o Palmeiras será campeão logo mais. E a grande questão é sobre o Abel, ele fica ou não no Verdão. Queria contar para vocês que Hugo Cajuda, empresário do Abel, está no Brasil, mais especificamente em São Paulo. Hugo é representante do Abel há bastante tempo, foi o Hugo quem cuidou das negociações quando da vinda do Abel do PAOK para o Palmeiras. Importante contar que o Cajuda esteve no domingo assistindo a vitória contra o Fluminense em um camarote ao lado da esposa e das filhas do Abel e visitou o centro de treinamento do Palmeiras ao longo dessa semana. Chegou a posar por uma foto com o Abel e os outros 4 membros da comissão técnica. Essa foto, inclusive, foi postada no Instagram do Hugo Cajuda. Tem as duas interpretações, do torcedor palmeirense mais otimista e daquele pessimista. O que o empresário veio fazer no Brasil na reta final de temporada? O mais otimista deve estar pensando, ele veio para participar da festa pelo título do Campeonato Brasileiro, que agora é uma questão de tempo. O mais pessimista pode estar pensando que ele veio para cuidar da rescisão do contrato do Abel, há necessidade do pagamento de 3 milhões de euros, o Al Sadd está disposto a fazer esse pagamento à vista, faz o TED na hora, assim que tiver a confirmação de que o Abel topa se mudar para o Catar na virada do ano. O técnico português é aguardado no dia 5 de janeiro por lá. Se aceitar o convite, pode receber até 9 milhões de reais por mês, livres de impostos. Esse valor também inclui bônus e é dividido entre ele e membros da sua comissão técnica. O Abel no Palmeiras ganha 2 milhões e 800 mil reais por mês brutos. Com desconto, esse valor cai para pouco mais de 2 milhões. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians. Quero te atualizar sobre os primeiros reforços do Timão para 2024. O primeiro está garantido, não causou grande festa, trata-se de Hugo, lateral esquerdo, que pertence ao Goiás. Ele tinha contrato com o Goiás até 31 de dezembro, chega sem custos ao Timão, vai receber 80 mil reais por mês de salário. Já os 2 próximos reforços, esses muito próximos, são pesados. Durante a live, na noite dessa terça-feira, estava conversando com uma pessoa muito próxima ao Augusto, braço direito do Augusto, em uma série de questões, e essa pessoa admitiu que Matias Vinha, lateral esquerdo, uruguaio, que já foi do Palmeiras, e Robert Renan, zagueiro revelado no próprio Timão, estão muito próximos de serem contratados. A pessoa só não quis me dizer se a negociação pelo Matias Vinha é por empréstimo ou em definitivo. De acordo com ela, isso ainda estava sendo debatido com a Roma, mas que a coisa avançou e Matias Vinha estava perto de ser contratado. Confesso que fiquei surpreso, até porque o Vinha tem valor de mercado de 8 milhões de euros e está emprestado ao Sassuolo até a metade da temporada. Mas se há otimismo das partes, das pessoas próximas ao Augusto, acho justo trazer essa notícia para vocês. Atleta da seleção uruguaia, com ótima capacidade física, muito bom no apoio, também rende bastante defensivamente. Se confirmada a contratação, resolve todos os problemas para a lateral esquerda, muito melhor do que Fábio Santos e também do que Matheus Bidu. Sobre Robert Renan, essa é uma operação casada. O Robert Renan foi vendido para o Zenit, até começou bem, perdeu espaço. E diante dessa dificuldade que o Robert tem encontrado em se adaptar ao futebol russo, há uma chance grande dele ir para outro clube gigante do futebol europeu. Só que existem restrições de ligas importantes da Europa com a Rússia por conta do conflito na Ucrânia. Então o que se combinou de o Robert Renan vir ao Corinthians para passar 6 meses, não acredito que chegue a 1 ano, ele ficaria por empréstimo, para que se permitisse que o Robert Renan fosse do Corinthians para um gigante do futebol europeu. Dessa maneira, as restrições em relação a clubes russos não estariam implicadas nessa negociação. É uma oportunidade de momento, teria o Robert Renan por pouco tempo, mas certamente ajudaria zagueiro de enorme potencial vendido ao Zenit naquela troca que garantiu a chegada de Yuri Alberto ao Parque São Jorge. O que você pensa sobre esses 2 nomes? Quais mais jogadores você gostaria de ver no Timão? Use o espaço para comentário, deixa like, se inscreve no canal. Nos encontramos à tarde, tem mais vídeo. Tem também live a partir das 7 da noite. Abraço, tchau!